trabalho de história. Lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos. De caráter fantástico ou fictício, as lendas combinam fatos reais e históricos com fatos irreais que são meramente produto da imaginação aventuresca humana. Com exemplos bem definidos em todos os países do mundo, as lendas geralmente fornecem explicações plausíveis e, até certo ponto, para coisas que não têm explicações científicas comprovadas, como acontecimentos misteriosos ou sobrenaturais. Podemos entender que lenda é uma degeneração do mito. Como diz o dito popular, quem conta um conto, aumenta um ponto. As lendas, pelo fato de serem repassadas oralmente de geração a geração, sofrem alterações à medida que vão sendo recontadas. Franklin Joaquim Cascais nasceu em 16 de outubro de 1908. Filho mais velho entre 12 irmãos, aprendeu desde pequeno os afazeres que garantiam o sustento da família. Mas, entre todas as atividades e conhecimentos que dominava, o que mais gostava de fazer era rabiscar desenhos usando carvão ou moldar bonecos imitativos das imagens dos altares e miniaturas de bichinhos de cerâmica feitos nas olarias. Também tinha grande curiosidade pelas histórias sobre bruxas. Meus avós tiveram muitos escravos. Era gente muito rica. Moravam em Itaguaçu, ali no outro lado da Bahia Sul. Meus bisavós foram os primeiros colonos a chegar ali. Uns parentes tinham um engenho de farinha, e meus pais tinham charqueado porcos, redes e canoas, aquela coisarada toda. Eles tinham muitos trabalhadores e muitos escravos. Ainda encontrei toda aquela gente lá. Então fui ouvindo essas histórias todas e fui gostando e escutando. Franklin beirava aos 20 anos e nunca havia entrado em uma sala de aula. Seu pai achava que estudar era algo delicado demais e que homem de verdade tinha que trabalhar na roça. Vencida a resistência paterna, Franklin aproveitou o incentivo para recuperar o atraso e iniciar seus estudos, até que, em 1941, tornou-se professor da antiga Escola Industrial de Florianópolis. Há quase 30 anos, o autor Franklin Cascais vem estudando todas as manifestações culturais que se operam na ilha de Santa Catarina. Da pesca da tainha cerâmica, dos cantos aos engenhos de farinha e açúcar, aprofundou, sobretudo, o estudo que trata das lendas, através de um desenho fantástico cujo sentido mítico dimensiona uma criatividade genuína e profunda. Franklin Cascais acrescenta elementos atuais a lendas da ilha de Santa Catarina em um texto que flui a linguagem descontraída na lendária visão de elementos ilhéus e gregos, misturando realidade tecnológica com sonhos do pescador. Este acervo de escritos não se limita às histórias. Há inúmeras outras informações relativas à saúde, aos hábitos alimentares, às atividades de subsistência, às brincadeiras, à religião, às crendices, etc. Florianópolis também é conhecida como a Ilha da Magia, e não é à toa. O mito da bruxa é tão antigo como a atual Santa Catarina. De uma forma geral, acredita-se que as bruxas vieram para Florianópolis na época da colonização açoriana, de navio, quando estas, junto dos escravos negros e pessoas doentes, eram banidas da Europa. Também acreditava-se que a 7ª filha mulher de um casal seria bruxa, a menos que fosse batizada pela irmã mais velha. E o mesmo, segundo os moradores da ilha, é rezar o Pai Nosso e Ave Maria toda sexta-feira às 18 horas, e andar sempre com um alho no bolso, para proteção, pois a bruxa de hoje não tem qualquer aparência especial. É uma mulher comum, que pode ser até uma moça bonita, não voa em vassoura e não tem chapéu pontudo. Segundo Franklin Cascais, grande pesquisador das lendas de Santa Catarina, essas bruxas atuais são mais perigosas. Boa noite. Boa noite. Hoje no Jornal da Ilha veremos o julgamento do mensalão e mais, o tempo para o final de semana. E hoje na nossa série sobre os açorianos, uma entrevista com Franklin Cascais. Um pedacinho de terra perdido no mar. Num pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza. Boa tarde.
Hoje, mais um bloco da série dos Açorianos, uma entrevista com Franklin Cascais, um lendário famoso. Boa tarde, Franklin. Boa tarde. Você poderia nos falar algumas das lendas açorianas? Claro, temos várias lendas açorianas, como a vassoura bruxólica, o boitatá, as bruxas que roubaram o baleiro de um pescador da ilha e várias outras. Você poderia contar a história de alguma delas? Claro, vou contar a das Bruxas e o Noivo, de 1964. De fagueira, vou ler meu jornal. Tua lagoa formosa, ternura de rosa, poema ao luar. Essa história que recriei foi contada dentro de um rancho de canoas na praia do Jurerê pelo pescador Amaro, numa das vezes que eu estive consertando malas da rede de pesca com ele. Viveu naquelas redondezas há muitos anos passados um moço muito feio, com o nome de Frumêncio da Leucada. Era tão feio, mas tão feio, que nem as mulheres gostavam de encontrar com ele. Não havia nenhum amigo que gostasse de ser companheiro dele. Haviam ditos de boca pequena de que ele era sobrenatural, e até ditos de boca suja de que ele era o boitatá. Os donos da pescaria não aceitavam para trabalhar no puxamento de redes de arrastar, pescar com os pinhéis ou tarrafas, porque viam na figura dele o mal de azar que podia atrapalhar as suas profissões. Nem no trabalho roceiro, coitado, era assim. A mãe dele vivia xingando toda a gente que guardava tais preconceitos físicos e qualidades maldosas sobrenaturais contra o filho. A Leucada era mãe descolada e tinha um irmão que há muitos anos havia ido embora pelos aí à procura de encontrar um meio de ganhar o pão de cada dia, com menos penúria e mais farto, porque o que ganhava na pesca nunca dava para cobrir as despesas necessárias para a alimentação da família. Havia uns 10 anos ou mais que o irmão de Leucada não retornara à sua terra natal, embora a saudade convidasse todos os dias e com insistência. Quando conseguiu arranjar um pouco de dinheiro de economias feitas ajudando pela mulher, voltou a rever a sua terra. Queria tanto me casar. Não se preocupe, algum dia você irá se casar. Não ligue para essas pessoas preconceituosas. Obrigada, minha mãe. Olá, querida irmã. Olá, meu sobrinho. Mas se você não quer ir lá na minha cidade comigo, lá você vai conseguir um emprego bom. Depois de muitas conversas e contra-conversas, ficou combinado que Frumêncio iria embora com ele, pois lá ganharia um emprego com facilidade para manter-se e ajudar a Leucada. O rapaz aceitou a proposta do tio, embora contra a vontade da mãe, partiram. Lá na terra alheia, foi feliz, pois até ganhou dinheiro, que deu para comprar uma casa, e daí já pensara em casamento, enquanto estava moço, porque sabia que era feio e velho. Falava para os seus botões, é rejeitado por toda mulher casadoira. Pelas festas de São João, um colega de trabalho dele convidou-o para assistir uma alumiação de santo citado. Olá, vamos à festa de São João comigo? Vamos. Olá, qual é o teu nome? Meu nome é Frumêncio. E qual é o nome de vocês? Meu Maria, Rafael. É que ela é um pouco vergonhada, mas não dá. Na volta para casa, o Frumêncio revelou ao colega que estava apaixonado pela Maria e queria pensar em pedi-la em casamento. Colega, acho que estou apaixonado por Maria. Você sabe que falam dela, né? Já sei, acho que vou fazer um pão por Deus, em formato de coração e enviar para ela. Em seguida, ele fez um belo pão por Deus para Maria e entregou para o carteiro para entregar a Maria. Tome, é um pão por Deus, entregue para minha amada, Maria. Maria? Maria quebra pinico? Essa mesma. Aqui é a casa de Maria? Sim. Um pão por Deus pra você. Obrigada. Lavai meu coração, cavalo de tico-tico, para pedir o pão por Deus a Maria do quebra-pinico. Aquele feio, ele mandou um pão por Deus? Olha como ele foi grosso com você. A velha chamou o garoto entregador da carta, pediu-lhe para dizer ao apaixonado que voltasse à casa delas.
que seria bem recebido, porque a Maria havia se agradado muito dele, para ser seu futuro marido. Não mandou resposta escrita. Dentro daquela noite, a velha urdiu um plano diabólico bem engendrado, e elas colocaram em ação. Combinaram que no dia seguinte, quando o feio e o apaixonado voltasse, o receberiam com muita gentileza bruxólica, para que Maria Quebra-Pinico enjambrasse um noivo simbólico com ele, porque assim ela poderia vingar-se do apelido feio que ele a tratou quando enviou-lhe o coração por Deus. Elas o receberam na janela e não o convidaram para entrar. Enquanto Maria Quebra-Pinico dialogava com ele, a Rafaela Pé de Ganso e a Rosa de Catacumba estavam sentadas no assoalho da casa, debaixo das janelas que estavam abertas, escutando o diálogo entre o feio e a Quebra-Pinico. Mas aconteceu que o Frumenço se acordou no exato momento em que elas iam se retirar após a vingança. Ficou impressionado com o barulho que elas estavam fazendo em riba no telhado da casa, e como pensou em assombração, colocou na boca atravessada uma faca de porta. Não houve dúvidas. Fulminou o estado fadólico, e as 3 mulheres se desencantaram. Abriu a porta e deparou com um quadro entarrecedor em riba da casa dele. 3 mulheres nuas, com as vergonhas expostas à natureza. Uma já gasta pelo consumo que o defunto marido efetuou nela. A velha e as outras 2 à espera de consumidores, a Maria e a Rosa. O Frumenço apanhou uma escada que estava encostada numa laranjeira e colocou no beirado do telhado, para elas descerem. As 3 cobriram as 2 vergonhas de cima com o cabelo, que usavam comprido, e a de baixo com as mãos espalmadas. O Frumenço estava beirando os 30 anos e nunca havia posto os olhos em riba de um corpo humano feminino. Nem naquela noite, pois elas se cobriram. Elas estavam vingadas e o noivo desmanchado. É isto mesmo, quem joga pedra no telhado da casa de vizinho fica sujeito a ter o seu quebrado.